Estamos aqui na Praia de Iracema do DFB 2022 e agora eu tenho a presença VIP, posso dizer assim, do Rodrigo Aigashi. Acertei? Acertou. Acertei. Ele é um dos representantes aqui desse podcast. Ele vai falar um pouco sobre a revista Harper Bazaar. Ela é a publish aqui do evento e ela veio que fez uma parceria, um entrelaço com o Dragão para que a gente pudesse ter uma cobertura não somente de veículos locais de imprensa, mas também nacionais do evento. Queria primeiro que tu te apresentasse e falasse pra gente um pouquinho de como tá sendo esse processo. Primeiro, obrigado pelo convite, Mai. Eu sou o Rodrigo Aigashi, sou editor de moda da Harper's Bazaar. Há 8 anos eu trabalho dentro dessa revista e pra gente sempre foi um assunto muito importante trazer o mercado nacional para dentro do nosso título, dentro das páginas que a gente imprime dentro das nossas redes sociais. Eu acho que durante esse processo, a Bazaar hoje tem 10 anos no Brasil, no mundo ela já tem mais de 150, então assim, a gente deu o primeiro passo em abraçar, óbvio, o eixo Rio-São Paulo nos primeiros 10 anos. E agora o nosso foco é realmente expandir o Brasil inteiro para que as pessoas conheçam mais do título e a gente também conheça os designers, os artistas locais. Sim. E a gente precisava consolidar um pouco o nome do título aqui no país, né? Então, é muito conhecido internacionalmente, mas aqui no Brasil era tudo muita novidade. E pra gente também era tudo muita novidade, né? Então, pra Patrícia Carta, que é a publisher hoje da revista e é a dona da carta editorial que imprime, né, a revista, ela absorveu muita coisa nesses últimos 10 anos e ela foi abrindo muito as portas para novidades. Então, uma das grandes sacadas que a gente teve foi há 4, 5 anos atrás a gente apostar em new faces nas capas, sempre new faces brasileiras, modelos new faces, para que a gente trouxesse um certo frescor de novidade e o olhar de aposta. Então, quando o Cláudio nos fez o convite para apoiar o DFB, a gente ficou bem encantado de ver que, depois desse período de pandemia, né, como que as marcas, principalmente de regiões tão tradicionais, de rendas, de bordados e tecelagens e tantos trabalhos manuais, como elas sobreviveram durante esse período, que não deve ter sido fácil, e não foi fácil para ninguém mesmo, mas ver como o evento ia se portar, como as marcas iam se portar. E a gente achou importante posicionar a Bazaar num papel de media partner do evento, onde a gente não só vai ter o nosso espaço de lounge, onde a gente recebe as pessoas, os leitores, para apresentar o nosso produto, mas também como uma forma de incentivar e dizer que mesmo um veículo que tem, óbvio, é uma franquia, é um veículo internacional, que está hoje em mais de vou falar o número, mas espero não estar errado, mas em mais de 30 países. Então, saber que o Brasil, a gente está já subindo cada vez mais, saindo desse eixo Rio, São Paulo, Sul, um pouquinho de Brasília e Goiânia, também agora chegar no Nordeste com essa força e ver que as pessoas conhecem o título ou querem conhecer cada vez mais, é muito bacana. E a gente também dá o nosso olhar em cima de toda essa proposta incrível dessa moda super autoral e super brasileira, que tem uma força, uma energia na passarela muito grande. Diferenças entre a moda que é feita aqui, autoral, e a no eixo, por exemplo, Rio São Paulo, porque eu sou amazonida. Eu nasci em Belém do Pará e a moda que a gente produz lá é uma moda totalmente diferente, voltada às nossas origens. Aqui como aqui no Ceará mesmo, eles têm rendas, couros, texturas muito específicas. Queria saber se no sentido de revista, se é tão apreciado, tão levado em consideração essas rendas tradicionais, essas texturas tradicionais, contra outras formas de artesanato que são feitas no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que é muito engraçado, porque é o tipo de material que muitas marcas utilizam.
né? Se a gente for falar de macramê, de crochê, de bordados, de plissados, de rendas, de couro, são materiais muito, muito comuns em todas as marcas nacionais e internacionais. A questão é o approach. Como cada um enxerga aquele material e como vai transformar aquele material em roupa. Então, é óbvio que existe uma diferença e existe porque o Brasil é um continente, não é um país, é enorme e foi colonizado por diversos tipos de cultura. Então, essa pluralidade brasileira é o que realmente traz essa graça na moda nacional. Não acho que exista uma competição, não acho que exista um melhor e pior. Eu acho que o que não vale é realmente uma cópia ou uma apropriação cultural. Eu acho que fazendo com verdade e acreditando naquele teu produto, não tem por que aquilo não ser extremamente relevante para o mercado. Tu tocou num ponto importante, que é a nossa, por exemplo, a nossa colonização de muito tempo. Então faz a gente ser um país muito miscigenado, essa é a palavra, de culturas diversas e também de culturas de arte. Então a moda, ela bebe muito dessa água da arte, da arquitetura. Em Belém do Pará, a gente tem muita influência europeia. Então a gente teve uma época que o estado do Pará foi considerado a nova Veneza. Não sei se vocês que estão no eixo Rio-São Paulo costumam estudar a cultura paraense, mas a gente tem muita essa cultura de ter prédios históricos, de ter muitas coisas relacionadas à textura europeia. Tanto é que uma das formas mais utilizadas em Belém do Pará é o Art Nouveau, que, para quem não sabe, são texturas mais ovaladas, que têm sinuosas, que misturam sinos, que isso está muito presente também na moda local. Tem muitas texturas, os vasos também seguem esse sentido. E nessa parte aqui em Fortaleza, tu consegue enxergar com um olhar de produtor de moda, né, de que faz essa curadoria? Tu acha que aqui também tem grandes influências nesse sentido? Eu acho, assim, a gente tem o Expedito, que é um ícone na moda nacional e no mundo das artes. Ele bebe nos dois lugares e ele consegue encantar das duas formas. Numa poltrona, uma bolsa, você fica encantado com um trabalho muito autoral e específico dele. Não é à toa que Milcha Prada, ela amou o trabalho do Expedito e realmente ficou encantada, e é isso, né? A gente não precisa desse aval internacional para validar um trabalho tão lindo, né? Tão nacional. Né? É engraçado porque pra gente dar valor a algo ou alguma coisa, a gente diz, nossa, tá muito gringo. Eu odeio essa expressão. Eu também, odeio. Nossa, mas teu look tá muito gringo. Não tá gringo, fui eu que fiz. Eu sou brasileira, essa arte é brasileira. Sim, super. E aí ontem também no desfile da Almerinda, todo aquele trabalho de Richelieu que ela desenvolve também é muito Brasil. Porque não é só o Richelieu, é o patchwork com Richelieu. É como o brasileiro sabe aproveitar todos os pedaços. Antes mesmo de se falar em sustentabilidade, antes mesmo de se falar que precisamos consumir menos ou consumir local e etc., já tinha muito essa questão das costureiras de bairro e que aproveitavam até o último retalho para construir as peças. Aquelas almofadas todas de retalho que todo mundo já viu na casa de vó, independente da parte do país, todo mundo já viu. Própria almofada de crochê também. Então, muito assim, usada, todas as casas de vó têm. Então, assim, não faz parte da nossa raiz, da nossa essência. Eu sou descendente de japonês, mas o outro lado da minha família é português com indígenas. Então, é uma mistura muito louca, de cultura mesmo dentro de casa, do que se serve na mesa, tipo, dos pratos e etc. E assim como para você. Então, a gente já nasce com essa cultura mista, com essa vontade de ver coisas diferentes. Mas eu acho que o grande ponto aqui do Ceará foi, depois, com a pandemia, todo mundo olhou para dentro. Todo mundo teve que se trancar dentro de casa. E aí, a partir do momento que você se observa e que você se analisa,
você começa a ver, poxa, aqui tem muito potencial. Então, o Dragão já era um evento consolidado, e eu acho que vem para essa edição pós-pandêmica, pós-lives e Zooms e todo mundo dentro da sua trabalhos casa, virtuais, vem hoje com uma potência de bater o martelo na raiz, na essência do que é a moda cearense, que tem total fit com esse handmade muito forte, mas ela traz hoje a tecnologia como a grande arma para combater qualquer tipo de resquício de trabalho artesanal de feira, e mesmo se fosse de feira também, mas desse preconceito que existe por parte desse mercado de moda, que quer uma boa embalagem, uma boa etiqueta, ou estar numa boa loja, num bom shopping, para considerar aquilo um produto realmente relevante de moda, Sim, né? Foi-se o tempo que algo deslegitimava, né? O valor, não o valor monetário, não é essa a palavra, mas o valor de estima que uma certa peça que produzida à mão pode ser. Exato. Ou pode ter. Aqui no Ceará, a gente tem muitas bordadeiras, rendadeiras, pessoas que produzem couro manual e revendem isso como manufatura. Tem outras regiões também, no Piauí, que fazem também esse consumo de tipo de cooperativa. Então, isso é o diferencial, eu acredito, aqui do Ceará, porque essa terra não é minha, eu fui meio que abraçada. Então, quando a gente enxerga a moda, a gente tem que enxergar com um panorama geral. Essa região, ela produz tal coisa, e ela nos dá a possibilidade de enxergar ela de outra forma. Por exemplo, eu tinha um olhar de que as pessoas aqui faziam muito crochê e não tinha muita diversidade, mas eu não estava inserida aqui para ver real diversidade de quantidade de pespontos que tinham diferentes. Eu descobri com o meu dia a dia que tem renda filé, vários tipos de renda. Então, é uma possibilidade imensa de que pessoas, infelizmente, às vezes não têm interesse, inclusive na indústria da moda. A gente vê pessoas que vão dar entrevistas e que vão levar aquela palavra a outras pessoas e, às vezes, não sabem de onde vem, não sabe a real. Por exemplo, renda Renascença, que é uma renda muito específica e ela tem um valor altíssimo aqui no Ceará, que é vendida, por exemplo, no Mercado Central. Não sei se você já tem a oportunidade de ir. Vou essa semana. É um mercado que que tem uma coletânea, um apurado de várias partes do estado, regiões, do interior, do Ceará, que tem essas características. Então tem muito artesanato manual, tem barro, tem couro. Então lá é como se fosse um pequeno Ceará. Lá a gente encontra de tudo. Então, quando uma pessoa de moda vem aqui, eu sempre indico, vá ao Mercado Central. Porque lá é o povo vendendo para o povo. Lá é a verdade. Lá é a moda que não vai estar, talvez, dentro de um shopping. Mas vai ser o que as pessoas vão usar realmente. Mas o bacana é justamente você olhar aquilo e você levar para outro patamar. Sim. Então, eu acho que o trabalho que a gente está vendo aqui nos desfiles, realmente tem uma profusão de franjas, macramês, crochês, moda praia, que demais. É absurdo, mas assim, é como existe uma interpretação muito específica de cada um dos designers, e acho que essa é a função do estilista, é você usar aquilo que você tem na mão ou aquilo que você tem de raiz e de essência, e a cada coleção trazer isso de uma forma diferente. A inovação tá aí. Tá em como você vai transformar, seja numa ideia de cartela de cor, seja numa uma maneira de estampar, seja num novo ponto, seja num novo nó, num tamanho, num comprimento, numa modelagem. Eu acho que a inovação tá aí, e a gente observa isso lá fora também. Porque não existe mesmo marcas já consolidadas no mercado, que tem uma característica muito específica e que trabalham há anos, como a Chanel, trabalham com tweed há anos. A cada estação a gente revê o tweed, mas existe um twist ali em cima daquele tweed naquela temporada. Pode agradar ou não, pode ser careta ou não. Aqui um dia pode, de repente, isso virar careta, o crochê e o macramê como lá. Mas a forma de interpretar a esse produto tão local e regional e tão característico daqui é o que vai fazer a diferença para a durabilidade dessas marcas no futuro.
A gente tá aqui com o Rodrigo, ele tá contando pra gente que ele tem há mais de 10 anos, né? À frente do título Harper. E eu queria saber como é que foi o início. Como é que foi? Porque assim, gente, faculdade de moda, ela não é que seja difícil, mas ela é um pouco custosa, ela requer um pouco mais de paciência e foco, né? Conta pra gente como é que foi a tua experiência. Eu não me formei em jornalismo, né? Eu me formei em design de moda pela Santa Marcelina, em São Paulo. Depois fiz uma especialização em marketing, branding na St. Martins, em Londres. E aí quando eu voltei com um olhar um pouco mais diferente do que eu queria para moda. Eu já tinha tido uma passagem como estagiário em outras revistas e também dentro de marcas. E eu já tinha visto um pouco de tudo. Mas aí do nada eu dei um amigo meu, estava trabalhando já na Bazar, e a gente dividiu o apartamento e uma assistente dele passou mal. E aí eu tava em casa, pensando o que eu queria fazer, meio tentando decidir. E ele chegou desesperado, cheio de sacola, cheio de roupa, pra fotografar um editorial no dia seguinte. E eu falei, você quer ajuda? Aí ele falou assim, quero. E aí, na sequência, já comecei a produzir, porque eu comecei a olhar com outro olhar do que eu tinha quando eu tava ainda estudando na faculdade. Passei pela revista, de outras revistas, e aí que eu fui, quando já um pouco mais maduro, fui observar como é esse trabalho e percebi que o styling, a imagem de moda, a construção de imagem de moda é uma das partes da moda que exige muito do profissional, no sentido de pegar um produto pronto e apresentar esse produto dentro da revista de uma forma nova, que desperte desejo, e aí fala-se de consumo ao mesmo tempo, mas cria desejo, e cria o sonho, e cria o lúdico, e traz a informação de moda do que está acontecendo nos principais polos de referência. E a Bazar é um título internacional que me abriu os olhos para e as possibilidades de trabalhar com profissionais que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na vida, como Bob Wolfson, um dos maiores fotógrafos do país. Então, assim, ter como experiência vê-lo trabalhar antes mesmo de eu assumir como editor de moda, porque eu comecei como produtor lá embaixo, carregando sacola, ajudando o stylist, depois assumi como stylist, e assim caminhando até o cargo que eu tenho hoje. Então eu passei por todos os processos. É uma trajetória, né? Um processo. Exato. Ninguém começa sendo diretor de revista. É importante as pessoas que trabalham com moda, que estão estudando moda, ou que querem prestar vestibular de moda, entenderem que é uma escada, às vezes muito longa, às vezes menos longa, mas não deixa de ser uma escada. Não deixa de ser. A gente começa embaixo, a gente é assistente do assistente, ganha, às vezes nem ganha, né? Fazendo uma assistência de stylist. Já me aconteceu várias vezes, inclusive quando eu comecei como stylist aqui em Fortaleza, eu fui chamada para fazer uma produção de um artista, o Felipe Amorim. Não sei se você conhece. Ele é estourado no TikTok, nessas novas plataformas. E a pessoa me convidou e disse, eu posso pagar tanto? E eu digo, claro. E um longo período depois eu descobri que o valor era bem maior, que eu podia ter recebido mais. Mas era assim o jogo. Eu tinha que entender como é que funcionava para poder me preparar e me sair bem naquilo. Porque na indústria a gente tem que estar preparado. Sim. Eu acho que a gente não tem uma regulamentação também do trabalho de stylist, etc. Que torna às vezes um pouco mais difícil. Com sindicato, com questões trabalhistas mesmo, legais, que eu digo. Sim. É um trabalho ainda muito informal e basicamente quase todos os stylists hoje são pessoas jurídicas, não são pessoas físicas, então não são CLTs em nenhuma empresa. Então existe ainda é uma profissão muito nova, né? Sim. Então, por um lado é bom, assim, porque gera empreendedorismo no país, porque a maioria dos stylists tem a sua própria microempresa, claro, né? Prestam serviço. Por um lado, a gente gera mais empreendedorismo no país, movimenta, de certa forma, o mercado, mas por outro, é aquilo. Na pandemia, por exemplo, os stylists, eu tive uma trajetória assim um pouco mais complicada, porque a gente teve que se reinventar. Os eventos pararam, os shows pararam, o cinema parou. Então, a gente que trabalha com moda teve que se virar do avesso, de entender onde é que a gente pode se inserir agora. Eu imagino como deve ter sido no Grande Polo, em São Paulo, né? Porque tudo parou muito rápido. Foi bem assustador. Vários amigos mesmo
ficaram sem saber como agir mas rapidamente também a indústria, a gente foi entendendo. Já existia uma expertise nossa da Bazar Brasil, no sentido de que a gente precisa fotografar muita coisa fora do país. Só que não existe a logística de enviar os profissionais para esses lugares. Então, a gente já trabalhava de uma forma remota antes mesmo da pandemia, principalmente nessas fotos de moda que a gente fazia em outros países e outras cidades. Então, isso trouxe pra gente uma experiência, e quando começou a pandemia, a gente falou, calma, dá para fazer. A gente só precisa entender os locais onde a gente vai poder fazer. Estratégias, né? Criando estratégias. E como que as marcas naquele lugar estão trabalhando, se estão enviando a roupa, se não estão, como elas estão, qual é o processo. Entendendo o processo, a gente normalizou toda essa questão de fotografia na revista. Óbvio que no grande lockdown, a gente teve que voltar às nossas raízes de 150 anos atrás e buscar na ilustração um jeito de apresentar a moda para todo mundo, mas que é muito bacana, que é um sopro é um sopro vintage, mas ao mesmo tempo tão moderno. Você vê aqueles produtos da passarela sendo desenhados, reinterpretados por um artista. Então, assim, tivemos que ter essa sacada. Mas realmente, o contato físico só começou a rolar, as fotos aqui no Brasil só começaram a rolar a partir do momento que a gente tinha testes disponíveis para comprar, para realmente para segurar a segurança de todos, né? Exatamente, para que as pessoas pudessem ser testadas no set ou antes de ir para uma foto, por uma questão por segurança total. Ninguém ia querer arriscar a vida de ninguém e nem dos seus familiares que você ia encontrar depois. Então, sem aquele teste, nenhuma foto era possível de acontecer. Então, existiu uma mudança, porque aí também o que barateou? O catering, que agora ficou menor, porque ficou tipo menos pessoas para você, não pode ter tanta gente assim no estúdio. Só o essencial, e aí com isso você reduz daqui, por conta da quantidade de pessoas, você investe na segurança dessas pessoas com testes, e aí as coisas começaram a acontecer de novo. Mas muitos migraram para um formato digital realmente, onde o stylist fazia toda a parte de produção via fotografia e via Zoom. E pensar que lá fora, nas grandes marcas, ninguém vai em showroom escolher roupa. As marcas mandam o que tem disponível via foto, e-mail, e você escolhe o que você quer e eles mandam para você. Então, essa cultura do brasileiro, do encontro, que é muito nosso, do encontro, do abraço, do tocar, do pegar, não existe lá fora. Então aqui pra gente, as assessorias de imprensa abarrotadas de roupa e etc, é uma coisa que eu acredito que vai se transformar devido à pandemia. Não que elas vão deixar de ter importância, elas vão fazer um trabalho diferenciado. Sim, a gente vai encontrar novas formas de ter nossas peças e entender o que está disponível pra gente, porque, enfim, eu acho que a pandemia nos educou de uma forma que a gente não precisa estar 100% junto da pessoa para estar perto dela, próxima daquele processo. Queria saber o que a Bazar vai fazer daqui para frente para ter esses próximos 10 anos aí no Brasil, investindo, por exemplo, na moda conceitual, na moda autoral nordestina, se a gente vai ter mais rostos, tanto na cadeia que eu digo assim, de exposição de new face, como é que vai ser essa nova dinâmica nesses próximos 10 anos? Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma visão de trazer celebridades para as nossas capas, justamente porque o nosso intuito era que a gente falasse com o global. Então trazer uma atriz que está na novela, como a Alanis Guinness, que estreou no Pantanal, a gente deu a capa dela no dia da estreia, a gente fotografou ela antes e a capa saiu no dia da estreia da novela. Ter tudo isso amarrado faz com que o nosso título ele seja visto como é visto a novela. Porque hoje ninguém vai assistir somente a novela, vai entrar na internet, vai digitar o nome da atriz, e aí vai ver a matéria da Harper's, e aí a pessoa tá, enfim, no Acre e ficou curioso para conhecer, ou no próprio Pantanal e quer conhecer, acaba encontrando um perfil, uma matéria da Alanis super bonito, com fotos lindas, com uma entrevista dela, um podcast dela. Então, assim,
ter tudo isso amarrado com os acontecimentos, né, fez com que a gente começasse a abrir o nosso público, os nossos leitores. A gente já tinha fãs em várias regiões, principalmente quem ama moda, quem estuda moda, conhece o título, então sempre a gente esteve muito perto dessa geração de estudantes, de pessoas que estão começando a carreira, e aí depois essas pessoas vão migrando para dentro do mercado e vão abrindo isso para os seus chefes, seus futuros empreendimentos, funcionários, etc. Agora, depois de 10 anos, a nossa intenção é realmente consolidar cada vez mais esse papel que a gente enxerga como importante dentro do nosso título. Trazer a informação de moda, que é o nosso pilar dentro do nosso título, mas falar de moda de verdade. Falar da moda que está acontecendo em Paris, em Milão, Nova York, óbvio, vamos estar sempre falando, mas também falar do que está acontecendo aqui dentro. Então, pra gente, eventos como o Dragão, como a Casa de Criadores, como São Paulo Fashion Week, como qualquer outro evento de moda, até dentro de faculdades, de desfiles de finais de ano e etc., são importantes pra gente conhecer o que está sendo produzido. Assim como a gente levou um susto com o TikTok, com todo esse boom dessa geração toda, e todos eles muito criativos na criação de conteúdo, assim como a gente passou pela era das influenciadoras quando elas começaram, que antes chamavam blogueiras, e elas viraram um boom na internet, todo mundo seguia elas, queria saber a opinião delas, queria saber o que elas estavam vestindo. A revista vai continuar acompanhando todos esses processos, porque hoje não é somente o papel que é importante. Hoje a gente chama de título justamente porque a gente está em todas essas plataformas. A gente está, inclusive, no TikTok, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, no Instagram, a gente tem podcasts, a gente tem vídeos, nosso canal no YouTube com os vídeos e fashion filmes dos editoriais e backstage. Então, ter tudo isso, todo o nosso conteúdo amarrado dentro da revista. Então, um personagem que a gente fotografa, ele não é só pensado para ser impresso. Ele hoje é pensado em todas essas plataformas e desdobramentos possíveis para que a gente consiga cada vez mais alcançar um maior número de pessoas. Essa geração Z aí ela chegou e é incrível a força dela. São muito especialistas, é uma geração de especialistas, na minha opinião. Eu acho que eles são muito crus em muitos aspectos, mas eles focaram a vida deles em um determinado ponto que para eles era importante, e realmente eles são especialistas naquilo. Se vai ser o suficiente para eles durarem até o final da vida deles trabalhando com aquilo, a gente não sabe. Mas eu sinto que falta, tem um pedaço ali que tá faltando. Mas é isso, a vida é feita de escolhas. É isso, eles vão ter o tempo deles de amadurecer. Rodrigo, muito obrigada. Imagina, por esse papo. Você. Amei te conhecer, entender um pouco mais do título da Bazar aqui no Brasil. Gente, esse foi o Rodrigo, ele deu pra gente uns minutinhos muito preciosos sobre moda no Brasil. Ele vai estar disponível aqui, o @ dele, pra vocês seguirem, tá? Fiquem com a gente no podcast do DFB.